be shaken, shields shall be splintered. A sword day, a red day, and the sun rises! Rise now! Rise now! Rise! Rise for ruin and the world's ending! Death! Podcast IS. Olá pessoal, eu sou o Cris, aqui da IS Impérios Sagrados, do podcast e videocast IS. E nós estamos aqui hoje para falar com você sobre várias coisas nesse programa. Mas primeiro, chique, né? Prima volta, andiamo a parlare, vamos falar sobre impériosagrados.com.br, que é seu destino para curtir, trazer aí um monte de novidades toda semana para você. Nosso Instagram, Impérios_Sagrados e Impérios... IS Editora, que são os dois instas aos quais nós comunicamos, um voltado mais aí para todo mundo que é geek /nerd, e o outro da IS Editora, trazendo novidades literárias quentinhas para você. É claro que esses Instagrams se misturam, assim como a gente, tudo junto misturado. Também temos no Catarse, www.catarse.me/versuspretos. Está em pré-lançamento o livro do Anderson Lemes, um livro fantástico, fabuloso, que tem enfrentamento aí do racismo, mas para muito além dessa questão. Uma poesia que transforma a reflexão aí, o cotidiano, de uma forma muito, muito, muito legal. Que mais que nós temos, Anderson? Bom, nós temos... Quem sou eu? Primeiro de tudo, prazer. Todos que estão nos escutando, nos assistindo, eu sou o Ellison, diretor da IS. Estou aqui para participar desse episódio em especial, só desse. Não participei de outros, na verdade participei de todos. Você usa o seu Darth Vader, mas eu sei que tem mais coisa ali. Eu sei que tem mais, só para avisar. Tem mais coisa. Tem coisas como algo que a gente vai falar no futuro, tipo, mas outras coisas assim. Pro pessoal que for olhar lá no nosso site /blog, impériosagrados.com.br, que é o site /blog, porque é pela plataforma do Medium, onde a gente está com textos semanalmente do pessoal da Trindade Profana do Multiverso Crítico, pessoal que publica junto com a gente textos no Medium, né? E curtir e apoiar a campanha dos Versos Pretos. Também temos aí em aberto no nosso site /blog uma chamada para você que quer escrever, para você que quer publicar com a gente. Então, uma terceira chamada, nossa equipe de escritoras e escritores, poesia, crônicas, reflexões, conto, romance, autobiografia para novos seres artistas, o nosso edital do inverno. Dá uma conferida ali, que com certeza você vai adorar. Quero também falar sobre nessa série de episódios que nós estamos fazendo, certo? Estamos em parceria com a Universidade Uniandrade, a qual eu sou bolsista no mestrado e doutorado em teoria literária, no meu caso é doutorado em teoria literária pela CAPES CNPq Bolsa Prosup. Nesses episódios nós estamos aí trazendo um pouco dos conceitos de intermedialidade, narrativa transmídia, de uma forma menos acadêmica, mas com muito conteúdo. Então confere ali, uniandrade.br, para você que está também querendo ingressar aí na graduação.
E hoje, em especial, a gente, no meio dessa nossa série que fala sobre intermedialidade, vamos falar sobre talvez, não tem muito uma discussão, mas a maior adaptação de uma mídia para outra nos cinemas. Estamos falando da série de filmes, da trilogia O Senhor dos Anéis, baseados nos livros de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis também, né? Obviamente. Que nesse ano faz 24 anos que saiu o primeiro filme. 24, 25, coisa assim. Foi em 2001, não foi? 23 anos. 23 anos. E vamos falar desses eu assisti no cinema. Você assistiu no cinema. Olha, eu posso dizer que perto dessa época também foi a primeira vez que eu vi um filme no cinema. Mas eu era uma criança, assim, então, né? Não posso falar nada. Já tô tentando como é que vai ser a conversa hoje. Eu acho que eu espero do nosso público, acho que como um sinal de respeito, dessa vez eu não lerei uma sinopse dessa série, para afinal, tanto na literatura quanto na cultura pop em geral, O Senhor dos Anéis é um marco na história que mudou para sempre. Acho que de todas as culturas tem uma influência do Senhor dos Anéis, né? Nasceu os RPGs por Senhor dos Anéis, nasceu muita da cultura pop do Senhor dos Anéis. Então, aqui eu vou trazer o respeito a essa série e não falar das sinopse. Mas, Cris... O que eu vou fazer é recobrar alguns pontos aí pra gente poder discutir, tá? Não vai ser uma sinopse, obviamente, que eu vou ler, mas serão alguns comentários aí, trazendo um resumão de alguns dos filmes, só pra gente trazer algumas questões pra gente levantar. E datar algumas coisas que eu acho que serão importantes. Então, no videocast e podcast hoje, a gente vai se dar liberdade de supor que quem estiver nos vendo, escutando, nos cheirando, nos amando, não nos odiando não, porque... Talvez o Ellison, porque o Ellison tem uma pergunta aqui do público, do Rafael aqui, e do Kipri, que é uma pergunta assim, você é negacionista? Bom, então, pessoal, eu vou partir aqui para esse resumão. Na segunda era da Terra-média, o Senhor das Trevas, Sauron, forja um anel na intenção de distribuir poderes e dominar, através do artefato, os senhores dos elfos, os anões e os homens. Um exército de homens e elfos trava uma batalha contra Sauron e Mordor, onde Isildur, príncipe de Gondor, corta o anel junto com o dedo de Sauron, destruindo temporariamente sua forma física. Isildur já está corrompido aí pelo anel e é morto por orcs. O anel se perde por mais de 2000 anos até ser encontrado na verdade, não é uma criatura, né? Gollum que vira Gollum, né? Pelo Gollum, mas ele era um hobbit. Mais de 6 décadas depois de ser encontrado, então, pelo Gollum, Bilbo Bolseiro celebra seu 11º aniversário. Décimo... Como é que se pronuncia isso, velho? Décimo... Nem sei, velho. 110º. Décimos... Meu Deus do céu. Eu vou começar. Aniversário de 111 anos. Aniversário de 111 anos. Mais de 6 décadas depois, Bilbo Bolseiro celebra 111 anos no Condado, reunindo seu velho amigo Gandalf, Cinzento, entre outros. Bilbo revela sua intenção de deixar o Condado e partir numa única aventura. E aí, ele vai deixar a herança para o Frodo, as heranças, incluindo um anel. Depois que o Frodo descobre, até primeiro do Gandalf, qual que é o rolê do anel, ele vai também ter que sair do Condado, né, junto com Samwise Gamgee, com Pippin e com Merry. E é o seguinte, eles vão embarcar numa aventura aí, vão encontrar pelo caminho, até o Elrond, Senhor dos Elfos. Eles têm que ir até a Montanha da Perdição para destruir um anel. Aí a gente vai ter o Legolas, o Gimli, não é? O Boromir,
e Aragorn, o herdeiro de Isildur e rei de Gondor. Já nas Duas Torres, a gente vai ter ali, então, após a aparente morte de Gandalf, a Sociedade do Anel se dissolve. E Frodo e Sam seguem em direção à Montanha da Perdição para destruir um anel. A dupla é confrontada pela criatura Gollum, que cobiça um anel mais do que tudo. Também a gente vai ter notícias aí, me parece que o filme vai se ampliar, porque a gente vai ter a ideia de outro reino dos homens, né? E Gandalf retorna não mais como Gandalf o Cinzento, mas como Gandalf o Branco, após enfrentar, na minha visão, uma das maiores cenas aí do cinema, um ser conhecido como Balrog, um demônio do mundo antigo. Já em Retorno do Rei, Gandalf lidera Aragorn, Legolas e Gimli e Théoden, um rei, né, um dos reis dos homens, um dos reinos de homens, rumo a Isengard, onde encontra Merry Pippin. Com a queda de Saruman, no filme As Duas Torres, Gandalf descobre através de uma Palantir que Sauron planeja destruir a cidade nobre de Minas Tirith e parte na tentativa de alertar os seus governantes. Enquanto isso, Frodo, Bolseiro e Sam são guiados por Gollum pelo território inimigo de Minas Morgul, onde descobrem o poderoso exército de orcs. Bom, em meias batalhas, Elrond alerta Aragorn sobre o estado frágil de Arwen, filha de Elrond, apaixonada por Aragorn, uma elfa. Após a visão de seu filho, Arwen recusa a deixar a Terra-média. Após a visão de que ela teria um filho, né, com Aragorn, e da própria morte do Aragorn, ela se recusa a deixar a Terra-média e decide permanecer ao lado do seu verdadeiro amor. O pai dela, Elrond, então, entrega a mítica espada Andúril, que é uma espada reforjada de Isildur, para que se possa reivindicar o trono de Gondor. Bom, Wellington, vamos fazer um apanhado aí. O que é que você mais, assim, tipo... Wellington, vamos fazer um apanhado aí e começar por Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Vamos começar pela Sociedade do Anel. Pelo início, né, gente? Vamos começar pelo início. Quando eu assisti pela primeira vez O Senhor dos Anéis, quando eu era bem novo, assim, né? Bem novo, né? Ele foi, acho que, um marco pra mim no quesito do que é mitologia, do que é fantasia. Eu não me lembro ao certo se eu já tinha... claro que pela TV todo mundo já assistiu algum desenho, alguma série, algum filme, mas O Senhor dos Anéis, ele em especial a Sociedade do Anel, ele mostrou aquilo que acho que muita gente, e depois que, quando eu li a Sociedade do Anel, achavam que era impossível se adaptar e construir uma história que prendesse um público geral e não fosse simplesmente para quem leu ele. Porque estamos falando de uma trilogia de 3 filmes sobre 3 livros, mas cada livro é aquela chaproca, né, que é enorme. Mas a literatura, a forma como Tolkien construiu os personagens, construiu o universo, ela envolve muito o leitor, envolve muito quem está assistindo o filme também. Agora, mas falando em específico do filme, eu me lembro desse início de não entender bem, porque ele já está trazendo uma carga de uma outra história, certo? Com o Bilbo Bolseiro entregando um anel pro Frodo quando ele já tá mais velho, sendo que todo mundo comenta que o anel fez com que ele envelhecesse muito devagar, tanto que ele tá fazendo 111 anos, e acho que quando ele pegou o anel, se passaram mais de 50 anos que ele tava com o anel, né? Então, assim, tem uma grande poder para um anel que antes era um tesouro simples dele, que começou a ter uma grande relevância. E eu lembro bem de ficar muito maravilhado. Acho que essa é o que é a grande coisa para dizer, porque tem filmes que são não simplesmente icônicos, mas tudo aquilo que formam eles, né? Toda essa conjunção de atores e atrizes, né? Que são, se você olhar o elenco de Senhor dos Anéis
Hoje você pensar o que absurdo que isso tem, aquele elenco de atrizes e atores fazendo parte, você fica, a tua cabeça explode de você pensar o quão grandioso era esse projeto. E depois você pensar o quão prático e o quanto esse filme hoje, com 23 anos, ele parece que ele é um filme recente ainda, ele não envelheceu mal, muito pelo contrário, ele envelhece cada vez melhor. E ele é um filme que emociona todo mundo que gosta de um RPG. Sabe que eu reassisti, né, pra gente fazer esse podcast, e eu não consegui parar de pensar quando eles formam a Sociedade do Anel, de como isso é uma mesa de RPG e o quão tem sentido o RPG nascer disso. E, tipo, pensar em esse... Pensar você olhar assim, o que é o personagem do mestre, o que é o personagem do jogador mais experiência, os personagens recentes, então assim, isso para mim foi mais emocionante ainda reassistir o filme. Mas pode falar. Eu tava pensando aqui que você tava falando, né? Porque é um universo tão vasto, é um universo tão gigante, né? Que ele vai ensejar aí uma série de coisas. Bom, eu li os livros depois que na verdade, eu tive noção do que era o Senhor dos Anéis, as obras do Tolkien, depois que eu vi os filmes. Eu só fui ler os livros, ler a trilogia e outras coisas, não é? E estou lendo, tanto que a gente tem aberto cada ano do podcast, o Ellison, com a leitura de um livro do Tolkien. Esse ano nós lemos. O ano passado foi Os Filhos de Húrin, e esse ano eu tô dando risada, gente, porque eu esperava uma outra coisa da obra, né, que foi a Beren Lúthien. Beren Lúthien, exatamente. Bom, e falou do RPG, do Role Play Game, que é um jogo de interpretação de papéis, para quem não está familiarizado, de papéis e personagens, que ele junta ali board game, junto com teatro, e bebe na fonte, obviamente, do Senhor dos Anéis, né, da trilogia e da obra, aliás, do todo o universo onde se passa, né, o Senhor dos Anéis, a Terra-média, que o Tolkien começou a lançar a partir de 1939 para 43, se eu não me engano. E quando a gente fala de investigar as relações de adaptação, ou seja, de quando uma mídia é adaptada para outra, como nesse caso que a gente está falando do livro do Senhor dos Anéis para o filme, e a gente está percebendo essas questões de intermedialidade, a gente parte sempre de um ponto de vista, né? Tem um autor chamado Lar Ellison, que ele vai falar, então, quando a gente vai pesquisar essas formas de arte, é partir de uma ideia de mídia, como a gente tem conversado aqui, em um sentido mais amplo, né? Também não só das artes, mas da linguística como um todo. Do que a gente entende e percebe como aquilo que é possível adaptar. Então, a adaptação no campo da intermedialidade, ela vai ser entendida e vista ali como uma transferência de traços entre as mídias, não é? Mais do que um enredo ou uma mensagem. Então, a partir de um texto fonte, um texto original, há uma transferência desses traços para um novo produto, uma mídia destino. E aí, nesse processo, o que vai ser analisado são justamente esses traços que estão presentes na nova mídia, né, e que vêm ou são frutos da mídia anterior. Ele vai dar o nome, então, esse processo de transmediação. Então, a transmediação, ou seja, quando uma mídia vai sendo levada para outra. E eu não tenho como deixar de pensar, porque eu fiz o processo inverso do que geralmente que as pessoas leem o livro, vão ver o filme. Ou vão na mídia fonte e depois vem a outra mídia, né? Bom, eu tenho feito esse exercício de fazer o contrário, desde que eu comecei a estudar intermedialidade. De primeiro assistir a mídia destino e depois entender a mídia fonte. E tem sido bem interessante esse processo, porque faz com que você, no momento, já não saiba mais o que é a mídia original, como as pessoas falam, que não tem sentido falar mais original. O que é original? A gente tem debatido muito isso aqui. E quando eu penso no Senhor dos Anéis, me vem muito à cabeça, assim, uma questão de que, acho que a gente pode falar, né, que o Senhor dos Anéis, ele tá para os anos 2000, como, por exemplo, Star Wars significou para os anos 70, 80, ali, como pioneirismo,
ultrapassagem de barreira, avanço técnico, etc. Então, porque vai romper barreiras. Inclusive, é o primeiro filme desse tipo que vai ser indicado e vai ganhar vários Oscars. Isso é muito importante dizer. E eu penso que na Sociedade do Anel, o grande motriz é a amizade. Na verdade, todo o Senhor dos Anéis está falando de amizade. Está falando de amizade. E amizade, no caso, claro, do Frodo, do Sam e deles ali enquanto... Mesmo com o Gandalf, com Aragorn, entre outros, está falando de reivindicar o que é seu, retomar o que é seu. Tá falando de cobiça, no caso do, acho que é o Boromir, se não me engano, né? Falando de cobiça, de querer algo para si que não é seu. Tá falando de gente que se aventura pela aventura, até o Legolas e o Gimli, por exemplo, que é mais aventura pela aventura ali, depois vão formar amizade, mas primeiro vamos fazer alguma coisa aí, né? E tá falando de pessoas que, pelo cansaço, pela idade, às vezes não querem mais tomar parte naquilo, porque a abertura é essa, né? O mundo está mudando, eu posso sentir na água, está ali a Galadriel falando, e ela vai falar assim que também tem coisas que já não podem mais ser lembradas, porque as pessoas que lembram já não estão mortas, não existem mais. Então dá para tirar como um monte de lado aí, né? E é uma adaptação que ela vai levar, ela vai tentar se manter fiel à obra, mas o processo de ser fiel é uma coisa muito perigosa, porque nós não temos desta forma, deste jeito, feito nos livros. Não é dessa forma. Cada um vai tomar parte ali, né, na questão do um anel, para destruir um anel, por um motivo, por uma razão. Não vai ser, o motriz não vai ser a grande amizade ali em todos os personagens, como no cinema nos dá essa impressão no Sociedade do Anel. E tem outra, né? Se o filme fosse muito fiel ao livro, eu acho que muita gente nunca teria terminado de assistir. Porque eu li A Sociedade do Anel e não li os outros 2 livros, porque eu por causa o impacto que o primeiro livro teve pra mim quando eu tinha meus 12, 13 anos. Porque eu fiquei um mês no capítulo do Tom Bombadil, naquela maldita floresta, e aquilo me traumatizou de um nível que eu não consegui começar a ler As Duas Torres. Então, se isso fosse pro cinema, eu acho que eu nunca tinha terminado de assistir esse filme. Mas acho que tem várias questões de uma mídia para cada mídia, né? Eu acho que você falou uma coisa do quanto que do impacto da linguagem na mídia, né? Do quanto a linguagem transforma a mídia e a mídia transforma a linguagem. E no caso de Tolkien é ainda mais curioso, porque as línguas, né, os idiomas eram um campo de estudo dele. Tanto que ele criou vários idiomas, várias línguas dentro do universo fantástico dele, que está muito presente nos livros. Quando você vai ler o livro, você tem o Quenya, você tem os outros demais idiomas, que eu não vou lembrar os nomes deles agora, porque são muitos, que marcam demais esse universo. E trazem também a carga do estudo dele, que ele pegou de todas as fábulas, de todos os contos que tinham ali no ambiente mais europeu, é claro, e ele trouxe para dentro desse universo dele transformados de uma forma única. Então, acho que isso é o impacto da mídia, da cultura local, da cultura do idioma, da cultura do estudo dele, que ele trouxe para os livros, e depois o que isso trouxe para a cultura em geral, né? Senhor dos Anéis, a trilogia, a gente não tem como falar de um filme só, ele é um marco, ele é duplamente um marco na cultura pop, na cultura em geral, né? Você tem o marco que ele foi na literatura lá atrás, tanto que você pega aqui D&D, outros sistemas de RPG, videogames, e toda a literatura foi afetada pelo Senhor dos Anéis, por todo esse impacto que ele teve, por todo esse universo que ele criou. E depois, agora,
o mais recente 20 e poucos anos atrás, o que a adaptação para os cinemas, dirigido pelo Peter Jackson, trouxeram para a cultura pop ainda mais. Eles deram um revival, digamos assim, nesse impacto, e que foi traduzido pela trilha sonora, pela atuação, pela direção, pelo impacto visual. Você tem acho que é a Weta, que foi um estúdio que trabalha com produção para cinema, produção de obras, de peças artísticas, que foi criado e desenvolvido para conseguir dar vida, dar cores para esse universo, né? Pelos efeitos, pelos props, pelas maquiagens. Então, assim, se você pensar, esse filme, principalmente naquela época que a gente teve filmes desastrosos, vale sempre lembrar que foi próximo disso que teve o primeiro filme de D&D, se eu não tiver muito, muito louco nas datas, e aquele filme foi um desastre, e ao mesmo tempo você teve 1 ou 2 anos depois uma obra-prima como foi O Senhor dos Anéis. Uhum. E essa adaptação, ela trouxe várias questões, né? Você comentou que no filme tem muito do heroísmo, tem muito da amizade, tem várias questões que vão trabalhar. No livro, claro, que todo mundo se separa, tem outros assuntos, tem outros objetivos, cada um vai cumprir os seus objetivos e /destinos, vamos colocar assim, vide Aragorn, né, ele finalmente suceder a linhagem dele. Mas ao mesmo tempo foi feito, na minha opinião, um trabalho muito primoroso em como traduzir de uma forma que seja mais que não seja tão arrastada e tão expositiva, né, pro cinema, que é uma mídia de movimento, que você quer ver a coisa acontecendo em vez de ter alguém simplesmente explicando, né? Uhum. Talvez o sucesso da Sociedade do Anel primeiro... Bom, tem uma coisa que tem que ser dita, né? Diferente geralmente do que se faz hoje, O Senhor dos Anéis ele foi filmado em 1 ano e meio, todos os 3 filmes, né? Então os atores se mudaram para Nova Zelândia para filmar lá, ficaram há 1 ano e meio se dedicando ao projeto. Então isso é muito, ou seja, eles filmaram de uma vez só praticamente, né, a todo o filme. Bom, quando a gente vai prestar atenção, né, no que foi feito, eles se afastaram um pouco do que a gente chama de fanboyismo aí, que é os fãs que falam que não pode mexer, blá, 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 na obra, que não sei o que, né? Eles se afastaram disso, eles mexeram. Eles alteraram coisas, fizeram diferentes, alteraram coisas para poder dar um efeito. Ou seja, há uma grande discussão se toda adaptação é uma releitura. Assim como toda tradução, não é só uma tradução, é uma releitura, é uma nova leitura. Porque é impossível traduzir fidedignamente, porque isso não existe, não tem como. Você vai alterar o sentido, até porque tem a pessoa que está traduzindo, ou a pessoa que está filmando, o diretor que tem a sua visão. E eu penso que a magia que aconteceu no Senhor dos Anéis foi que eles preservaram aquilo que de universo é único, alterando algumas coisas para dar um tom, para ficar palatável, é claro, e melhor explorado, exemplificado, até como você falou em relação ao Tom Bombadil, que ele nem aparece, né, no Senhor dos Anéis, né? Além de outros, além de inúmeras outras cenas onde tem vários outros tipos de criaturas que eles enfrentam, que sequer é citado isso, até porque não teria como, também porque eu vou ficar um ano vendo um primeiro filme no cinema, não dá, não é? Agora, a beleza do enredo, o jeito que a narrativa é levada, para mim a construção do próprio Frodo, que você não entende a importância dele no primeiro filme, você não consegue ver. E para mim a cena mais marcante do primeiro filme é quando o Gandalf está lutando contra o Balrog. Para mim aquilo é absurdo, e que ele se agarra lá e diz: fujam, seus tolos, e o Sam tá assim, o Frodo grita: não! Nossa, eu chorava no cinema, até eu fui rever o filme, eu digo: não quero chorar de novo, não, para,
Pra mim muito emocionante, além de bom jogador de RPG que eu sou, que, gente, não dá. Não consigo lidar com essa cena. Não. Mas eu trouxe RPG aqui porque, claro, não, pra quem joga, conhece RPG, ama RPG, não tem como não trazer RPG quando vai falar do Senhor dos Anéis. Acho que é o clássico dos clássicos sobre isso. E eu olhando assim a sociedade, quando eu penso nas mesas de IS, assim, eu falo assim, nossa, eu conseguia ver uma mesa de IS assim certinho, que os novos jogadores, os jogadores antigos, os personagens do mestre. Dava pra ver certinho. E eu acho que a questão de você adaptar e fazer essa releitura, primeiro que você está adaptando, então você já está dizendo que você está mudando as coisas para que elas encaixem melhor uma nova realidade, uma nova situação. Então, partes precisaram ser removidas que não fariam sentido, porque se você pensar bem, até eles chegarem em Valfenda no filme, e porque o tempo que levou para eu chegar em Valfenda no livro, a gente tinha uns 2, 3 filmes. E ao mesmo tempo, se você olhar o quão mágico, quão milagre é esse filme, que ele tá na janela de tempo da nossa história, em que se ele fosse um pouco mais para frente, ele nunca teria dado certo. Hoje em dia, eu acho que se alguém fosse fazer um filme do Senhor dos Anéis, hoje em dia ele não daria certo. Não da forma que deu. Porque teria muito dedo nisso. Porque a gente viu com o Hobbit, a trilogia do Hobbit, que não tem sentido ser uma trilogia, o desastre que aconteceu quando o estúdio se meteu porque ele deu mais valor para aquele título. Então, se imaginar hoje em dia, eu acho que ele jamais teria o mesmo primor, principalmente com as questões técnicas, acho que muitas questões ele nunca funcionaria. Só que esse filme, eu não sei, é muito difícil de dizer o quão. Quanto mais você tenta avaliar o quão milagroso, o quão mágico é esse filme, se você pensar em todo o elenco e tudo como foi escrito, você fica espantado o quanto sorte a gente teve de ter esses filmes desse jeito que saíram. E falando em sorte, eu queria falar sobre a maneira com que cada um filme é encerrado, né? São filmes que eles se encerram em si mesmos, ou seja, tem começo, meio e fim. Não é uma ponta solta. Não faz isso. Eles se encerram neles mesmos. Então você teria dificuldade, claro, em assistir separado, mas no começo do filme, a gente já tem, por exemplo, para a gente passar para as Duas Torres, a gente tem já a história do Anel. Então você consegue fazer uma transição tranquilamente, né? Em História do Anel, onde que o Gollum consegue o anel, que ele era um hobbit, mata lá o amiguinho lá, né, já pela cobiça, assim como alguns personagens do Império Sagrado, como Nefesh. Mas esse é o do Retorno do Rei. O do... Isso, o Retorno do Rei. Isso. O dos Duas Torres é mais fantástico ainda, porque ele começa eles encaixam com a montanha, isso, com a montanha, e na montanha gelada lá no, sei lá, montanha, não lembro o nome daquela montanha lá, onde o Gandalf começa com ele lutando contra o Balrog, não é? E o Frodo acordando dele. Seria um sonho, que não é um sonho. E que é uma cena também espetacular. Porque um mago com a espada lutando contra aquele bicho lá, creio. Mas também se você pensar no nível desse mago... é incrível. E aí a gente tem a introdução do Saruman como grande inimigo ali, que no livro Nas Duas Torres, ele é muito escorregadio. Você não consegue desconfiar que ele assim, não, porque ele vai muito ardiloso. Nos livros ele vai muito ardiloso de início, você não consegue desconfiar disso, que ele é um inimigo, um vilão. Não, você vai indo no livro. Já no filme você você já fica meio assim com o cidadão. Já de cara ele mostra, né? No primeiro filme, inclusive, ele já é de cara que ele mostra que ele é inimigo, né? Você já fica meio assim com ele, mas ele aparece muito pouco e tal, né? Mas depois não, depois ele vai se demonstrando,
E aí não tem Paranauê, né? Enfim, é ele. E eu acho que falar dele é falar das atuações desses que são absurdas, ao meu ver, né? Não tem como. O Ian McKellen, né, o Gandalf, que ator fantástico! Que ator! O Elijah Wood, né, o Sam Austin como Samwise, o Viggo Mortensen como Aragorn, e assim vai. É um pessoal maravilhoso. Ainda assim, é um filme que vai refletir a obra, obviamente, mas dominado por homens, não por mulheres. A gente vai ter notícias de mulheres muito lá, mas mesmo Arwen, ela tem poucas cenas, assim, ela tem alguma participação, mas ainda é pouco, mas no Retorno do Rei, uma maneira mais maciça, né, de personagem feminina ali, onde a filha do Théoden, a hora que ela tira lá, que o rei lá, o feiticeiro de Angband, diz assim, nenhum homem pode me tocar, ela diz assim, eu não sou homem, isso é muito legal. E das Duas Torres, Sr. Wellington? As Duas Torres, apesar de que ele sofre um pouco com aquela questão de ser o filme do meio, que conecta o início e o fim da narrativa, né? Sempre tem um pouco da barriga. Ele tem, acho que, momentos... Bom, Senhor dos Anéis, eles são momentos icônicos, né? Você tem os entes se levantando contra Isengard, né? Você tem eles marchando pela floresta, atacando. O próprio cerco a Helm's Deep, quando o Gandalf surge com um exército dos cavaleiros, né? A luz do sol é muito icônico. E na verdade, as Duas Torres é o que... Primeiro você tem a Sociedade do Anel, que te mostra o início de uma aventura, aquele chamado para você começar a descobrir. E quando você tá no meio da aventura, as Duas Torres se expandem. Que não é simplesmente a demanda do anel. Não é simplesmente você carregar o anel até a Montanha da Perdição. Você tem toda a questão de ter um servo de Saruman infiltrado em Rohirrim, né? Infiltrado... envenenando o rei, controlando, fazendo uma espécie de controle mental sobre o rei. Você tem a próprio Minas Tirith que tá tá com um regente, né? Porque o descendente de Isildur não assumiu o trono, mas ao mesmo tempo esse regente não quer sair do seu poder e tá sob uma ameaça de ataque. Você tem movimentações de tropas, você tem os orcs correndo pela Terra-média, e cada um se separando em outras contendas, né? Alguns tentando procurar os rastros do Frodo, e os outros tentando procurar os demais hobbits que acabaram se perdendo no meio do caminho. E nisso chega o Gandalf, que agora não é mais Gandalf o cinzento, mas sim Gandalf o branco, para tentar guiar a sociedade que acabou se dispersando um pouco nesse caminho, né? Então acho que mesmo ele sendo o filme do meio, sendo ele um pouco mais essa barriga, ele tem, acho que, os grandes momentos icônicos e extremamente importantes para a narrativa, e principalmente que eu acho que é nesse filme que eles começam a trabalhar melhor os outros personagens, porque eles são trabalhados também, o Legolas, o Gimli, o Aragorn, mas eles ainda estão perdendo foco em relação ao Frodo e talvez o Gandalf também, né? E ali nas Duas Torres, com a ausência dos dois, eles começam a desenvolver mais o lado a amizade entre o Legolas e o Gimli começa a surgir, uma amizade que não natural, digamos assim, que não esperada, porque tanto os anões quanto os elfos têm uma disputa antiga, que então eles não se dão bem, né, os anões e os elfos. Você vai descobrindo mais sobre Aragorn, que ele é um personagem extremamente misterioso no início, e você vai vendo o quão importante ele é. Então, assim, ele é um filme que consegue expandir mais esse universo e deixar mais curioso para conhecer mais lugares ainda na trama. Eu vejo que ele vai aprofundando
a passo que ele vai abrindo espaço para contar mais sobre o universo do Tolkien, né? Então ele vai expandindo o universo para contar. Ele retoma algumas histórias, a gente sabe muito mais sobre a história dos elfos, sabe mais sobre o próprio Aragorn, e assim ele vai expandindo as histórias. E eu penso que o coroamento, quando a gente vai falar sobre as duas torres, para mim, sabe, tem uma coisa que talvez ele foge, sabe, que é quando a gente tem o filme que a gente não consegue dizer assim, ele é um filme bom ou ruim. Eu não consigo ver ele como nada nesse sentido. Eu consigo ver que ele é um filme de uma transição também, justamente dos personagens, da história, daquilo que está delimitando o que vai acontecer no próximo filme, que, ao meu ver, no Retorno do Rei é grandioso. Só a batalha que a gente tem no Retorno do Rei é uma batalha que jamais tinha sido feita no cinema. Daquela magnitude nunca tinha sido feita. A gente tem mais de 1 hora aí de batalha, sabe? De batalha. E consegue ser uma coisa, olha, talvez, ao meu ver, só superável, assim, pela guerra, pelos Vingadores na Guerra Infinita. Que aí, pra mim, chega lá. Ok, eu vou... Nunca tinha pensado dessa forma, mas talvez sim. É que você... É muito difícil tirar esse posto, porque quando você pensa no cerco a Minas Tirith, com toda aquela batalha, é algo bem medieval, e depois você tem a esperança vindo contra o sol, vindo da direção do sol, com aquele discurso do Théoden, né, do rei, e o embate ali nossa, é muito... até hoje, quando eu reassisto essa cena, eu me arrepio muito, assim, quando eu vou ver. E, claro, também a guerra é complicado. Você equiparou 2 cenas complicadas, né? O Retorno do Rei, ele é o ápice da história, né? A conclusão da história. É claro que seguindo várias tramas que você tem nas 2 torres, é bem importante. Você comentou sobre... Desde o início a gente comenta sobre o Gollum, uma pessoa que virou uma criatura corrompida pelo Um Anel, né? Esse objeto de poder extremo e que corrompe aqueles que o possuem, e que ali o Frodo, que está desaparecido, junto do Sam, eles encontram ele para usar ele como guia até a Montanha da Perdição, porque ele já foi para lá, já foi levado e tudo mais, então ele poderia ajudar nessa empreitada. E aqui no Retorno do Rei é quando a gente tem a chegada, primeiro, várias conclusões das histórias de cada um. Você tem o Frodo e o Sam chegando a Mordor, chegando na torre na Montanha da Perdição para jogar um anel. Ao mesmo tempo você tem o Aragorn assumindo o legado dele, assumindo como rei de Gondor, né? E todos os personagens chegando ao limite do que a narrativa poderia chegar. Tava empurrando eles, né? Sobre a amizade, sobre o papel que eles iam desempenhar, sobre a ajuda deles. Você tem acho que é o Merry ou é o Pippin que vai pra Minas Tirith? Porque ele toca na Palantir. Isso. Eu sempre confundo os dois. Se eu não me engano, eu acho que é o Merry que vai. Se eu não me engano, é o Merry. Posso ser enganado, mas acho que é ele, sim. E tem aquela cena dele cantando também, que é uma das características dos livros do Tolkien. Tem muita música, os personagens cantam muito, que é algo difícil de você colocar no filme, mas eles souberam utilizar esses momentos específicos. Você tem, por exemplo, no fim, mesmo quando o Aragorn ele é coroado, ele cantando uma música em Quenya, né, em élfico. Você tem o Merry ou o Pippin cantando pro regente de Minas Tirith. E também você tem, acho que em cenas estendidas tem outras cenas do Aragorn cantando. Tem o Aragorn citando o Beren e Lúthien, porque tem uma relevância muito grande
porque o Beren Lúthien, pra quem não escutou outro podcast, recomendo que vá escutar o primeiro desse ano. A gente descarregou muita coisa sobre esse livro. Sim. Descarregamos. Coisas boas e coisas que, enfim, você vai ver. Ouve. Exatamente. Ouve. Mas que fala sobre o amor de um humano com uma elfa. Uma elfa que no universo de Tolkien específico é imortal. O tempo não é uma questão para a vida dos elfos, né? Então, e para um humano já eles são finitos, eles são mortais. E é um amor que antes de Beren Lúthien nunca era concebido, nunca era imaginado. E poucas vezes ele foi tão real. E a Arwen é uma descendente de Beren Lúthien. Ela é uma descendente. Então tem as suas ligações. É interessante ver isso. Acho que quando vocês vão ver, pra quem tá vendo a gente, né? Ou pra quem vai ouvir os barulhos, tá um frio danado em Curitiba. Eu tô me movimentando aqui, que tá um frio danado. Tô com coberta aqui gravando esse videocast, podcast. Eu penso que me parece que quando a gente vai pensar no que vai acontecer com o entrosamento dos atores ao longo do tempo de vivência, né, que dá o efeito, obviamente, no Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, a gente vai perceber que o tom emotivo de emoção e de dramaticidade vai aumentar absurdamente, né? E eu penso que a amizade, que para mim vai ser um motriz, tanto que vai ter uma das cenas em que o Gandalf vai falar: coragem é a melhor coisa, né, a melhor arma que vocês têm, uma coisa assim. O Rei Théoden, o discurso dele, né, para levantar a moral das tropas, o que é aquilo? É absurdo. É absurdo. Até acho que botar esse discurso para começar o podcast, Edson, porque assim, pode deixar. Em inglês, pode botar em inglês, porque não tem como, não é a mesma carga, não é a mesma carga, não é. Não. Esses são os problemas da tradução, não tem como traduzir uma coisa dessas. Não tem. E no livro também você tem, não é a mesma coisa, não é o mesmo jeito, claro, mas você tem uma outra carga que quando você está terminando de ler o Retorno do Rei, você não acredita que está encerrando aquele livro. Você diz: não pode estar encerrando, não é possível que está encerrando. E eu não posso deixar de citar Frodo. Frodo é corrompido. Né? Então a mensagem que a gente encerra o podcast é: a amizade não vale nada porque ele foi corrompido. É isso, tchau. Não, gente, tô brincando. Não, de forma alguma. Eu acho que na verdade o fato do Frodo ser corrompido, ele reforça ainda mais a amizade, porque ninguém dava nada pro Sam, o jardineiro, que acompanhou, que ficou ali quase como um servo pro Frodo a jornada inteira. E a partir quando ele chega no final, quando o Frodo diz que o fardo é grande demais, o Sam carrega ele até o topo da montanha, dizendo: então deixa eu compartilhar esse fardo com você. É muito de amizade. Ele carrega o Frodo até ali. E todo mundo. E todos. Quando resolveu todas as outras guerras, todas as situações, eles sabendo que não tinham como. Eles sabendo que não tinham como derrubar Mordor, como conquistar Mordor, porque eles estavam cada vez aumentando em poder. Todos foram para as portas de Mordor para dar uma chance para o Frodo jogar o anel e passar despercebido. Então, assim, eu acho que ele reforça isso ainda mais lá no final, quando todo mundo faz essa investida final, mesmo sem saber se estavam ajudando ou não. Mas pelo fato que eles tinham que ao menos tentar. E para mim, o Retorno do Rei é uma obra que ele vai fechar de forma exemplar, porque ele vai fechar a trilogia exatamente onde ela começa, que é no Condado. Então,
ela vai fechar com chave de ouro, porque ela vai retomar tudo aquilo que foi trabalhado ao longo dos filmes, desde o início, só que vai fazer o caminho inverso. A gente tem a partida ali, né, do Frodo, do Gandalf para as Terras Élficas, né, para de volta, sei lá, sabe se para onde, trabalho, né, e vai retornar, os outros vão retornar, né, para o Condado. E da mesma forma como eles retornam para o Condado, nós também retornamos para o começo do podcast, que é falar sobre as nossas mídias sociais. Segue lá impériosagrados.com.br. Fica até o Edson de surpresa, gente. Ele ficou assim, chocado aqui. Chocado. Pegou. Na edição ele vai ter que cortar um silêncio que ficou, tá, pessoal? Vocês imaginem que teve um silêncio grande ali me olhando assim, ué, voltar pra onde? Também para fazer um fechamento, porque a gente tá falando sobre intermedialidade aí, além das nossas mídias sociais, não é? Que é no sentido de que, para compreender essa questão de adaptação, de transmediação, não é? Ou mediação, esse diálogo, não é? Que tem ali de uma adaptação quando é feita, é uma adaptação entendida ali como um fenômeno da mídia, e não assim como apenas um ajuste entre uma coisa e outra. Não, vai ser diferente, porque vai ser de fato uma transformação midiática, né? Uma transformação de uma mídia para outra. E quando a gente está falando sobre mídia, a gente está falando de uma coisa específica de uma mídia, que a gente está falando de cinema, ou do livro. É o que foi feito diferente, o que foi feito para que ela ficasse melhor, digamos, encaixada dentro da mídia em específico. Então, por exemplo, para esse autor, o Lar Ellison, vai ser possível ampliar os conceitos, né? De a texto original. Não tem mais sentido falar isso. É mais o texto-alvo mesmo, o texto-fonte, e tomar um objeto que foi adaptado, né, ou adaptação, como até uma ferramenta de comunicação. Isso, para quem trabalha com mídias sociais e marketing, publicidade, é ouro. Entender como aquela mídia está conversando com o espectador ou com o leitor. Também é perceber esses conceitos ali, não mais como uma coisa isolada, mas como algo que conversa diretamente com o espectador de uma forma centrada na mídia. E falar em mídia, curte lá no Instagram. Nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está no @impérios_sagrados e no @ISEditora. Também conferir o nosso site, o impériosagrados.com.br. A gente está com textos toda semana novos do pessoal da Trindade Profana, do Multiverso Crítico, trazendo poesia, trazendo contos, trazendo histórias, trazendo muita coisa sobre muita coisa. Tem um texto bem legal, vale a pena conferir. Também pedir encarecidamente para colaborar a gente, seja através do apoio financeiro ou seja pela divulgação do Catarse, versos do livro Versos Pretos, do Anderson Santos. Um livro muito especial, muito rico, que a gente precisa. Nós da IS e o autor conta com a sua ajuda para sua realização. Confere lá no catarse.me/Versos Pretos, que já está no ar a campanha. Curte lá no andrade.br, entra na página, você que está interessado numa graduação, você que está interessado em fazer um mestrado ou doutorado em teoria literária, dá uma olhada nos programas anteriores aí do Impérios Sagrados, com certeza vai ter um podcast ou videocast, ou ambos, porque nós começamos o videocast somente esse ano. É para você mandar para sua mãe, seu pai, para o Papa, para sua mãe, tua amante, para Deus, para todo mundo. Mua!